Ei, som. Ei. Paz do Senhor, igreja. Amém? Vamos nos colocar de pé para a gente dar início ao nosso domingo, segunda, terça, quarta, quinta noite de semana de Pentecostes. Quantos já estiveram aqui em todas as noites, todos os dias, não perderam nenhum dia? Amém. Tem alguém que está aqui pela primeira vez? Amém. Deus abençoe. Pode ter certeza que Deus vai falar profundamente ao seu coração. Para quem não me conhece, sou o pastor Leandro, discípulo do pastor William, da pastora Janete. Feche seus olhos no seu lugar. Eleva o seu pensamento ao Senhor agora. Deus, nós pedimos ao Senhor que, assim como em todos os outros dias, a tua glória, o teu poder seja manifesto no nosso meio, Senhor. Pai, tu és grande, tu és maravilhoso, e o Senhor nos ama tanto que entregou o seu Filho naquela cruz. E depois dele ser elevado aos céus, o Senhor enviou outro Consolador. E hoje nós temos não mais o Emanuel, Deus conosco, mas nós temos o Espírito Santo, que é o Deus em nós. Deus, nós te pedimos que o Senhor venha com a tua unção, com o teu poder, que o Senhor possa derramar uma nova porção do teu Espírito, acrescentar ainda mais fogo, ó Deus, no nosso coração, mais fogo, Senhor, do teu Espírito nas nossas vidas, porque nós queremos ser capacitados para servir ao Senhor, para caminhar em santidade. Deus, queremos ver a manifestação do teu poder através das curas, através da libertação, através das revelações, através dos dons que são concedidos através do teu Espírito. Deus, nós somos renovados, nós somos pentecostais e cremos na manifestação do teu Espírito Santo nos dias de hoje. Por isso nós te pedimos, vem Santo Espírito sobre nós, venha sobre nós, Espírito de Deus, derrama sobre nós, acende um fogo no nosso coração, que jamais irá se apagar, Senhor, para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus, aleluias, amém. Abra sua Bíblia em Atos 10, versículo 38, Atos 10, versículo 38, a palavra de Deus diz o seguinte: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda a parte,
fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Amém? O próprio Jesus, ele disse em certa ocasião que nós iríamos fazer as mesmas obras, e obras ainda maiores do que aquelas que ele fez, porque o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, é o mesmo Espírito que habita em mim e habita em você. Então, da mesma forma que Jesus, ele andava por toda parte fazendo bem, curando, libertando as pessoas, eu e você, nós precisamos caminhar, nós precisamos avançar, nós precisamos andar por toda parte também, reproduzindo aquilo que nós aprendemos do Senhor, fazendo bem, curando as pessoas, até que Ele volte para nos levar. Amém? Gostaria de apresentar aqui o Ministério de Louvor da Igreja Batista Central de Venda Nova. Eles vão louvar com a gente nessa noite. Logo depois a gente vai ter uma palavra maravilhosa do pastor Moisés, que está conosco pelo 3º ano já, né, pastor? Trazendo palavras que impactam as nossas vidas. Que você possa ficar à vontade, que você possa abrir o seu coração para receber aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Aplauda ao Senhor no seu lugar. Vamos receber com alegria o pessoal do louvor. Aleluia. Te louvamos, Senhor. Te louvamos pela Tua presença aqui neste lugar. Oh, Senhor, te adoramos, Deus. Tu és bem-vindo aqui, Senhor. Declare. Não há nada igual, não há nada melhor ao que se comparar a esperança viva, Tua presença. Aleluia. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença. Tu és bem-vindo aqui, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Declare. Inundar, encher este lugar é o desejo do meu coração, sermos inundados por Tua glória, Senhor. Tu és bem-vindo aqui, Senhor. Declare. Não há nada igual. Se é uma verdade em sua vida, então declare isso. A esperança viva, Tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta os meus ser e a vergonha desfaz. Tua presença. Santo Espírito, és bem-vindo. Santo Espírito, és bem-vindo aqui.
vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. O Santo Espírito, és bem-vindo aqui, Senhor. Vem inundar e encher esse lugar com a tua glória. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Senhor, tu és bem-vindo aqui, tu és bem-vindo aqui, Senhor. Enche esse lugar. Vamos provar o quão real é tua. Declare. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar do quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar do quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória, Senhor. O Santo Espírito, tu és bem-vindo aqui, Senhor. Inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Senhor, te adoramos. Oh, tu és bem-vindo aqui, Senhor.
aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Sedentos de ti, vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu. Vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Estamos aqui tão sedentos de ti, vem, ó Deus, declare. Enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Te damos honra, te damos glória, o teu é o poder, pra sempre, amém. Declare, te damos honra, te damos glória, o teu é o poder, honra, te damos honra, te damos toda a honra e toda a glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra, te damos glória, teu é o poder, sempre, amém. Então vem me incendiar, declare. É o teu altar, Senhor. Então vem me incendiar, meu coração, oh Senhor, tua
Rei dos reis, Senhor dos senhores. Aleluias. Te adoramos, Senhor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te oramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver pra te adorar. Foi que eu nasci, Jesus. O meu prazer é te louvar, o meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Deus eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos seus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Digno de glória e louvores, levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, digno de glória. Declare. Levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu no meio de nós, não há outro igual a ti. Nunca houve e nunca haverá, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti.
porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu. Declare: no meio de nós nunca houve, nunca haverá outro Deus semelhante. E porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, oh Senhor. Não há outro igual a ti. Nunca houve e nunca haverá outro Deus como o nosso Deus, que é poderoso, que se entregou por nós na cruz. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Te adoramos, Rei dos Reis, aleluia. Aleluias. Ainda de pé, pega a sua Bíblia. Vamos abrir lá em Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4, versículo 3 ao 5. Os diáconos já podem acender as luzes. Quem encontrou diz amém. A palavra de Deus diz o seguinte: aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, de sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Amém? Pode assentar, queridos. Nós percebemos aqui logo no começo, lá em Gênesis, que Caim e Abel ofereceram uma oferta para o Senhor. Mas Deus se agradou de uma oferta, de um tipo de oferta, e não se agradou de outra. Isso nos mostra, gente, que não é qualquer tipo de oferta, não é qualquer coisa que nós oferecemos a Deus que Ele se agrada. Nós vivemos um tempo onde nós somos tão antropocêntricos, ou seja, o homem no centro de tudo, que nós colocamos até o nosso próprio entendimento, as nossas próprias conclusões e a nossa forma de entender e enxergar as coisas acima até mesmo do próprio Deus. Por isso que a gente vê tantas pessoas que discordam disso, concordam com aquilo, pegam uma parte da Bíblia para cumprir e descumpre a outra, como se Deus fosse um servo que está fazendo um favor para a gente recebendo algo. Mas nós percebemos aqui que Deus ele se agradou
da oferta de Abel, porque Abel trouxe uma oferta de sacrifício. Foi da gordura do seu rebanho que Abel ofertou a Deus. Ou seja, Abel ofereceu uma oferta que lhe custou um sacrifício. E era o tipo de oferta que Deus havia instituído. É o tipo de oferta que Deus ele queria receber. E aí você pode perguntar assim, mas por que Deus escolhe? Por que Deus se agrada de uma coisa e de outra não? Por que eu não posso fazer da forma que eu entendo? E a resposta ela é bem simples e categórica. Porque é Deus que manda. Né? Quem somos nós? Hoje em dia a gente fica discutindo o que Deus faz, o que Deus não faz, o que é para Deus fazer, a forma de Deus fazer, mas a gente esquece que nós somos míseras criaturas e é Deus que manda. Simplesmente isso. Por que Deus agradou da oferta de Abel e não agradou da oferta de Caim? Porque Deus agradou a oferta de Abel, porque Abel ofereceu uma oferta de sacrifício. E não se agradou da oferta de Caim, porque não foi o tipo de oferta que Deus havia instituído. Então, queridos, nesses tempos onde todo mundo é crente, todo mundo é cristão, todo mundo tem uma discordância, todo mundo tem o seu pastor do YouTube, o seu mentor do YouTube, e aí fica essas discussões aí, e a gente esquece de um detalhe muito simples, que eu repito muitas vezes para mim mesmo. É Deus que manda. Vamos repetir isso? 1, 2, 3 e... É Deus. Pronto. Quando a gente entende que é Deus que manda, a gente fica mais humildezinho. Né? Não é que você precisa, Deus não está te perguntando se você concorda com o dízimo ou não. Ele fala, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Ele não está te perguntando se você concorda de algo da Bíblia ou não. A Bíblia não foi feita para concordar, foi feita para obedecer. Né? E obediência 100%. Muitas vezes a gente reproduz o que aquele jovem rico fez. Cumpria tudo, mas faltava algo. E foi esse algo que afastou ele de Jesus. Então, gente, 99% de fidelidade é 100% de infidelidade. Não tem jeito de sermos cristãos mais ou menos. A exemplo, nós temos o que aconteceu com Ananias e Safira. Eles ofereceram uma oferta para Deus. Mas Deus não se agradou da oferta deles. Porque eles poderiam entregar mais. Eles poderiam sacrificar mais. E o juízo de Deus veio para a vida deles naquele momento. E isso não era Antigo Testamento. Isso já era Novo Testamento. Isso Jesus já tinha ido para o céu há muito tempo. Foi na aliança que nós vivemos. Então, queridos, que nós venhamos ter temor do Senhor. Não só no tocante ao dízimo e às ofertas, mas em tudo que nós fazemos. Que nós venhamos ser 100% entregues a Deus em todas as áreas da nossa vida. Amém? Você possa trazer o seu dízimo, a sua oferta, com bastante alegria aqui à frente. Fique de pé no seu lugar. Vamos louvar o Senhor. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em mim.
sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com o seu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Aleluias. Queríamos agradecer desde já o pessoal do louvor. Deus possa continuar abençoando e usando vocês com poder e autoridade. Amém? Estenda suas mãos aqui. Vamos orar ao Senhor. Deus, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de contribuirmos com a Tua obra. Obrigado porque o Senhor, ó Deus, espera de nós algo para que a Tua palavra propague até os confins da terra. Ó Deus, e uma das coisas que o Senhor espera é a nossa fidelidade e a nossa contribuição, Pai. Por isso nós queremos consagrar ao Senhor todos esses valores e que o Senhor possa abençoar a nossa igreja, o nosso ministério, a Igreja Batista Central de Venda Nova, que está sendo representada aqui nessa noite, e que o Senhor possa alargar as nossas tendas, para alcançarmos, ó Deus, lugares e pessoas que jamais imaginamos, ó Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Ainda de pé, vamos receber com bastante alegria o pastor Moisés. Graças e paz, queridos. Como tem passado bem? Bom retornar aqui e ver que vocês estão mais bonitos. Olhe para a pessoa aí que está ao seu lado e vê como que ela ficou mais bonita, olha. É assim ou não? Fale com ela assim, olhe nos olhos dela e fala assim, vai ser bonita assim, lá no céu. Oh, glória a Deus. Muito bem. É um momento assim especial para nós estar aqui, pegar as pessoas mais bonitas hoje de Belo Horizonte e mandar para cá. Foi ou não foi? Ah, você é bonita assim, gente. Por isso que eu estou aqui, para ver se eu dou uma melhorada. Ficar no meio de gente bonita, a gente acaba melhorando, é assim ou não? É. Queridos, é uma alegria, gostaria já de agradecer ao pastor William, toda a sua equipe, pelo convite. Sinta-se muito honrado em estar com os irmãos. Vocês são tão queridos, não é? É um pastor assim tão querido. E os pastores aqui, conheço, não é? Alguns deles. E são pessoas tão queridas. E eu me sinto assim tão feliz em estar aqui com os irmãos. Muito obrigado pelo convite. É uma honra para mim estar aqui, viu, queridos? Abra sua Bíblia comigo. No livro de Joel, capítulo 3. Joel, capítulo 3, versículo 9. Eu vou ler até o versículo 11, diz o seguinte, quantos acharam? Joel 3, a partir do versículo 9, diz o seguinte: proclamai isso entre as nações, santificai uma guerra, suscitai os valentes, cheguem-se, subam todos os homens de guerra, forjai a espada das vossas enxadas e lanças das vossas foices, diga ao fraco, eu sou forte. Ajuntai-vos e vinde, todos os povos em redor, e congregai-vos, ó Senhor, faze descer ali os teus fortes. Senhor, eu quero te agradecer pelo privilégio de estar aqui nesta noite. Que o Senhor venha ministrar aos nossos corações o que nós precisamos ouvir. Não o que nós queremos, mas o que precisamos ouvir nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Antes de assentar, você
Diga para o seu irmão aí uma palavra de bênção para a vida dele. Fala, você é uma bênção. Você é um instrumento de Deus. E pode assentar. Eu parei no posto de gasolina para abastecer o carro e me veio uma coisa assim na mente, não sei porquê. E eu perguntei à minha esposa assim: você gostaria de ter vivido no tempo de Davi como rei ou no tempo de Salomão como rei? Minha esposa, irmãos, que é a mãe do Pedro ali, meu filho, vou te falar, ela é assim. Você faz uma pergunta para ela, ela não é dessas pessoas que responde prontamente. Você tem que esperar um pouquinho, que ela fica pensando. E quando ela vem com a resposta, sempre é aquela resposta, não é? Muito boa. Mas eu fico meio aflito, sabe? Fala assim, fala menina, responde. E ela ficou pensando, e eu falei assim, aí ela respondeu. Eu falei com ela, olha, no tempo de, se fosse para escolher, ou se fosse para você escolher, qual reinado você gostaria de estar vivendo na época? No reinado de Davi ou no reinado de Salomão? Você tem aí uma, não é? Uma opção. E eu gostaria de dizer para você que eu gostaria 100 vezes viver debaixo da mão, da bênção, da autoridade de Salomão. É claro. Por quê, pastor? Porque Salomão, ele foi gozar a vida depois que Davi matou todo mundo. Depois que Davi enfrentou as piores guerras. Depois que Davi teve as piores aflições. Porque quando nós começamos a ler os seus salmos, nós ficamos aflitíssimos, nós ficamos impressionados. Tem hora que ele está tão encurralado, que ele fala assim, dê misericórdia, Senhor, me livra, e acaba, mata, destrói todos os meus inimigos. Ele não é assim? É. Agora vem Salomão, ele faz o templo, e agora um reinado tão rico, e agora eu queria viver ali, logicamente. Mas algo me veio, irmãos, entender que nós muitas vezes aceitamos Jesus e nós temos uns tempos na vida, principalmente é bom estar num culto desse como um culto de avivamento, de Pentecostes, mas muitas vezes eu tenho preocupado que nós muitas vezes chegamos a um certo tempo, um certo momento. Você vê o pastor William agora, ó, a neta, né? Olha que bênção. Quando chega uma neta, um neto eu não tenho ainda, eu espero que eu tenha um tanto, tem 2 filhos, né? Que eles multipliquem em nome de Jesus. E na verdade, quando chega algo novo em casa, é uma festa, ou não é? É uma bênção. Agora presta atenção, quando uma pessoa aceita Jesus, nós aceitamos Jesus, foi um tempo assim tão tremendo, um tempo tão abençoado, e nós vivemos o primeiro amor, o que é chamado, o que é, o povo que é convocado. Quem aqui tem menos de 2 anos que aceitou Jesus? Levante a mão, deixa eu ver. Menos de 2 anos, bem alto, levanta a mão. Pois é, então essas pessoas, muitas vezes, elas estão o quê? Para tudo quanto é convocação, elas estão lá. Mas o tempo vai passando e nós muitas vezes vamos perdendo aquela paixão, aquele primeiro amor, aquela vontade. E uma das coisas que eu tenho visto que a igreja de Jesus tem perdido, que a igreja de Jesus tem deixado de fazer, muitas vezes, são as guerras espirituais. Pastor, como que num Pentecoste, num avivamento, eu vou fazer guerra? Irmãos, eu quero dizer para você que existe só uma coisa que impede a glória e a manifestação de Deus, e é por isso que tem algumas famílias que elas oram, não vê resultado. Existem alguns homens, algumas irmãs, eles oram, mas não vê a glória e a manifestação de Deus no seu lar, eles choram, são crentes ali, mas por quê? Muitas vezes existem algumas situações nessa família, existe talvez
talvez alguns pecados embutidos, ou talvez existem ali chegaram algumas situações, entraram naquele lar, contaminar aquele lar, e nós acostumamos com aquela contaminação e pensamos que aquilo agora faz parte da vida com Deus, e Deus, quando Deus detesta aquilo, que muitas vezes tem entrado até na igreja, e nós muitas vezes precisamos abrir a nossa mente nesse tempo para entendermos que a igreja de Jesus precisa levantar uma guerra, precisa levantar como soldados que somos, é o que eu quero falar um pouco hoje, para que nós possamos, que a nossa mente seja aberta e que seja arrancado tudo aquilo que tem prendido e que muitas vezes nos contaminou, e nós não sabemos que estamos contaminados e achamos que a nossa vida está uma bênção, quando está atrapalhando um querer e vontade de Deus em nossas vidas. Mas Deus aqui, Ele nos chama para uma coisa. Ele aqui está nos chamando para que nós possamos ter um encontro verdadeiro com Ele, para que nós possamos ter uma intimidade viva com Ele, é o seu povo. E aqui no versículo, aqui eu vejo algumas características de um exército que Deus chama para Ele, para que possa levantar, e que esse exército seja cheio de poder, cheio de unção, para que ele possa conquistar, porque a igreja de Jesus, o Brasil, ele chegou numa situação tão complicada, que a culpa não são de tantas pessoas que não nos governaram, que a maior culpa que existe é a igreja de Jesus, que ela relaxou, que ela deixou de lutar, que ela deixou de guerrear, que ela deixou de santificar, que ela deixou de lado o seu papel e a autoridade que ela recebeu. É por isso que Deus aqui, Ele convoca o seu povo, Ele convoca o seu exército, e eu entendo algumas características de um exército que Deus chama, um exército vencedor. Você entende que é lavado e remido do sangue de Jesus? Você nasceu de novo? Você tem certeza que o seu nome está escrito no livro da vida? Então eu entendo que você faz parte do exército do Senhor Jesus. E você é chamado para coisas grandes nesse tempo. Você entende ou não? Agora, esse exército que o Senhor chama, ele tem algumas características únicas. E o exército que Deus chama, a primeira coisa que me chama a atenção, característica dele, é que ele é organizado. O que ele é? Ou seja, todo segue um plano estabelecido. Ninguém age de uma maneira da sua cabeça, mas todos nós nesse exército, nós temos um papel, e nós somos levados a todos como um exército, a marcharmos para a mesma direção, no mesmo sentido. Por isso essa é uma característica do exército do Senhor, ele é organizado. Entendeu isso, irmãos? Segunda característica que eu vejo desse exército, é que há uma hierarquia nesse exército. Interessante, o que sustenta o exército é a autoridade. Não há lugar no exército do Senhor para individualidade. Não há lugar no exército do Senhor para agirmos sozinhos ou a nossa maneira, como foi pregado aqui nos dízimos e ofertas. O Senhor colocou para nós algumas, assim, regras bem definidas, para que nós possamos viver e para que nós possamos seguir, e assim seremos o quê? Bem-sucedidos. Não foi o que ele falou com Josué? Josué, cara, não desvie para a direita nem para a esquerda. Se fosse hoje, Deus ia falar assim: ô velho, não desvie para a direita nem para a esquerda, cara. É assim mais ou menos ou não? Josué era um cara novo. Talvez Deus ia falar assim: ô velho, o negócio é esse, ó, tem que ir para frente. Há uma hierarquia aqui. Aqui você tem que andar do jeito que o seu general fala, do jeito que o seu general mostra. Então, irmãos, a segunda é que eu entendo que nessa hierarquia não há lugar para independência de ninguém. Nós estamos debaixo de uma hierarquia. Por isso que 2 Crônicas 20:20 diz assim: crede no Senhor teu Deus e estareis seguro. Crede nos vossos profetas e prosperareis. Tem muita gente que não prospera na igreja porque não resolveu crer ainda na palavra deliberada, na palavra que é proferida, na palavra profetizada do profeta, e ele muitas vezes, ao invés de receber, ele tem algumas ressalvas. Mas nós precisamos entender que esse exército do Senhor, e eu estou diante desse exército aqui hoje, ele é um exército, ele não é um exército qualquer.
Ele é um exército organizado, ele é um exército que respeita a hierarquia. Depois, a terceira característica nesse exército, ele tem um propósito. O que ele tem? Um exército sempre entra numa guerra com um objetivo definido. Ele não entra numa guerra para saber o que vai acontecer lá, ele sabe bem o que vai fazer numa guerra. Irmãos, hoje é um lugar de nós, aqui é um lugar de nós buscarmos poder, unção, batismo com o Espírito Santo, buscarmos dons espirituais, claro, mas é um lugar também que a igreja de Jesus precisa se levantar como nunca levantou, porque eu creio que os céus abrirão, e essa guerra já tem um vencedor, e é a igreja do Senhor Jesus. É por isso que a igreja de Jesus, ela tem o quê? Ela tem um propósito. Quem aqui, você já ouviu falar que alguém casou para divorciar? Hã? Todo mundo casa para quê? Para ir até o fim. Muitas coisas podem acontecer aí, não é verdade? Mas eu gosto de uma frase que diz o seguinte: quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. O exército de Jesus sabe onde quer chegar. O exército de Jesus precisa saber que ele está debaixo de um propósito, do seu general, do seu mestre. Por isso, se você é jovem, se você já é um senhor, uma senhora, não importa a sua idade, se você não sabe onde quer chegar, qualquer lugar que você chegar, é isso mesmo. Mas eu estou diante de homens e mulheres de Deus aqui, que é um exército poderoso dessa terra, e é um exército que irá revolucionar esse tempo, irá revolucionar esse lugar e outras cidades, estados, nações, porque o exército do Senhor, ele tem um general e ele sabe onde quer chegar. Quantos podem entender? Quantos entendem isso? Você que namora, o seu noivo, o seu namorado, sabe aonde que ele quer chegar? Se ele não sabe, não serve para você. A sua namorada sabe aonde quer chegar? Se ela não sabe, não serve para você. A igreja de Jesus, ela sabe onde que vai chegar. Ela sabe que ela está caminhando para Canaã. E nessa caminhada de Canaã, ela precisa levantar como exército poderoso que luta, que vence, que destrói as obras do inferno. E ela vai tirando pessoas do inferno, porque um dia vai apresentar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quantos podem dizer glória a Deus? Algo também que não pode faltar nesse exército é coragem. O que não pode faltar? Por mais organizado que seja, se não for composto de valentes, um exército fica sem força, e ele não chega lá. É por isso que esse texto, ele me fala de algumas coisas muito importantes, e eu quero entrar agora no texto com você, para que nós possamos entender aquilo que Deus está querendo de nós, o que Ele quer do seu exército. Primeira coisa, no versículo 9, ele diz assim: apregoai uma guerra. Repita comigo: apregoai uma guerra. Ele diz assim: proclamai isto entre as nações, preparai a guerra. Preparai o quê? A guerra. Deus, Ele está nos convidando para uma guerra. Deus está convocando o exército, não é para ficar sentado, parado, não é para ficar de uma maneira assim, empurrando com a barriga, não. Deus está chamando o seu povo para uma guerra. Olha, vocês são convocados, e essa convocação não é de homens, essa convocação não é do pastor. O pastor tem a palavra aqui. Por que vocês fazem todos os anos essa festa de Pentecostes? E por que todas as vezes que eu vim aqui, sempre essa bênção, a igreja cheia, vocês alegres, vocês cheios da glória de Deus? Porque isso foi colocado no coração do seu pastor, pelo seu Deus, e para ele falou: apregoai um tempo, porque o meu povo precisa de algo que eu vou trazer para ele. E é por isso que você está aqui. Você não está aqui por uma outra coisa, a não ser um querer e vontade de Deus. É por isso que ele fala apregoai. Sabe, irmãos, é por isso porque nós precisamos saquear territórios. Quantas famílias estão vivendo aquilo que Deus não planejou que vivessem?
mas muitas vezes achamos que isso é normal, porque a família de fulano, porque a família de Beltrano, porque a família de Ciclano, elas estão igual a minha, então a minha está certa, isso é normal. Isso não é para você. Deus tem levantado, suscitado uma guerra nesses últimos dias, nesses últimos tempos, e os nossos olhos não podem ser para os perdedores, os nossos olhos precisam ser para aqueles que estão de pé, para aqueles que são exemplo, para aqueles que são cheios do Espírito Santo, para aqueles que são santos, porque nós experimentaremos um avivamento na nossa casa. Nós, quando experimentarmos um avivamento em nossa casa, esse avivamento refletirá na igreja de Jesus. Repita comigo, tudo começa lá em casa. Aonde começa? É lá na sua casa que vai ter um milagre. Quando Eliseu encontra com aquela viúva, e ela fala que só tinha em casa um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha, o que ele falou? Traz para mim as vasilhas, foi isso que ele disse? Onde ele encontrava? Não, leva lá para sua casa, vai em todas as vizinhanças, pega o quê? As vasilhas, leva para lá, porque o milagre será onde? Aonde será o milagre? Fala assim, igual na minha. O avivamento será na minha casa. Minha casa será um pedaço do céu. A minha casa será cheia da glória do Senhor. É por isso que Deus está nos chamando para a guerra. É por isso que Deus está nos chamando para tomar, para nos restituir o que foi tomado. Mas nós muitas vezes estamos felizes com aquilo que foi roubado, com aquilo que foi tirado, com a família que perdeu, com aquilo que foi-se embora da igreja e que hoje está numa vida desgraçada, miserável, porque largou Jesus. E Deus hoje convoca o seu exército a pregoai. Deus diz, proclamai isso entre as nações, preparai a guerra. E hoje eu estou diante de uma igreja, a igreja vitoriosa de Jesus, que ela irá lutar, mas a primeira vitória que você terá será dentro da sua casa, no seu lar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quantos podem dizer glória a Deus? Repita com o seu irmão, quem nega participar dessa guerra, desobedece uma ordem celestial. A ordem não é de homem, a ordem é do general. A segunda coisa que eu vejo aqui tão tremendo, no versículo 9 diz assim, suscitai os valentes. Ele diz, proclamai a guerra, preparai a guerra, suscitai os valentes. Irmãos, interessante que suscitar é o quê? Levantar. Que suscitar é o despertar. Interessante que esse exército, ele é composto só de valentes. Mas quando fala de despertar, quando fala de suscitar, é porque existem muitos valentes que estão o quê? Acomodados. E ele diz, suscitai os valentes. Aqueles valentes que estão de pé, eles precisam ter olhos e discernimentos, que existem muitos valentes, que talvez tenham sofrido alguns ataques, que têm vivido um momento tão difícil em suas vidas, e eles precisam ser levantados, eles precisam ser suscitados. Quando eu era adolescente, junior ainda na igreja, eu me lembro bem que nós tínhamos um grupo, uma congregação ainda bem pequena, e nós tínhamos um grupo ali, talvez de uns 10 juniores. E nós cantávamos, nós íamos para as praças, e um dia o pastor falou, olha, vocês estão na hora de batizar, e ele então abriu uma classe de batismo para nós, eram 8 ou 10 pré-adolescentes. Interessante que naquele dia, ele começou, e foram 9, porque eu não fui. Ele ministrou a segunda lição na outra semana, haviam lá 9, porque eu não tinha ido. E então no domingo ele me perguntou, Moisés, nós começamos, você faz parte da equipe, por que você não veio para a aula do pré-batismo? Eu, te falar a verdade, eu não tive resposta para ele. Por que eu não estava indo? Mas ele precisou de chegar e falar assim, olha, nós vamos entrar na terceira e ainda tem lugar para você. Eu vou ministrar as 2 para você. E você, então, o que vai acontecer? Você já pode começar na terceira e nós vamos sair lá. Sabe, irmãos, Deus me falou tanto nisso, sabe por quê?
Porque todos os valentes, eles precisam de um empurrãozinho. De todos esses, eu me tornei pastor. De todo esse grupo, eu me tornei um pastor, e graças a Deus, um pastor bem sucedido. Mas eu precisei de ser o quê? Suscitado. Eu precisei de ser o quê? Incentivado. Eu precisei de ser o quê? Levantado. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? E eu queria dizer para vocês que tem muitos valentes, que eles foram feridos, que eles estão machucados, que eles estão inventando, estão passando por muitas provas, mas você que é valente, que está de pé, é momento de levantar esses valentes. É momento de convidar esses valentes. É momento de trazer esses valentes. E eu quero te dar o para casa. Quem já fez para casa aqui na vida? Gente, dá um glória a Deus. Quando dava o sinal e você ficava assim, a professora esqueceu. E quando ela pegava, falava assim, calma gente, ainda tem o... Meu Deus, você é daquele tempo? Mas eu queria te dar um para casa hoje. Mas o para casa que eu quero dar hoje é só para os valentes. É para quem? Os valentes que estão de pé. E o para casa que eu quero te dar hoje, você vai lembrar, o Espírito Santo vai trazer a sua memória, um valente, uma pessoa valorosa, mas ela não está de pé. E esta noite ainda você vai mandar uma mensagem para ela. O que você vai fazer? E amanhã à noite ela estará aqui com você. Quantos creem nessa palavra? A palavra do Senhor diz, olha, levantai os valentes. Não foram todos chamados, irmãos, a não ser os valentes. E esse exército não pode deixar seus valentes para trás. Esse exército não pode deixar seus valentes de lado. É por isso que você está aqui. Você é um valente do Senhor. Deus quer te usar nesse tempo, porque quem irá libertar a sua família, a sua geração, é a sua valentia que tem agora. Por que você é valente? Porque você pertence ao maior e melhor e mais poderoso exército do mundo. É por isso que você verá a glória do Senhor, a manifestação do Senhor na sua casa, no seu trabalho. Eu gosto de falar uma coisa, talvez eu já tenha de testemunhar. Irmãos, isso não é assim prepotência, mas é para glorificar o nome do Senhor. Eu nunca entrei numa empresa que ela falisse. Nunca. Eu nunca entrei numa empresa que eu não fora promovido. Não, pastor, não. Tem um irmão ali que trabalhou comigo, o pastor ali trabalhou comigo na Fiat, não foi? Eu com 3 meses, antes de completar 3 meses na Fiat, o meu chefe me chamou e falou, Moisés, eu ia colocar fulano, mas eu vou esperar você cumprir o seu tempo de experiência, porque é você que será promovido. Por quê? Porque eu sempre orei pelas empresas que eu trabalhei. Eu sempre orei pelos meus patrões. Eu sempre orei pelas pessoas que trabalhavam comigo. E a Bíblia diz que quem abençoa será abençoado. Vocês estão entendendo isso? Os valentes de Deus experimentarão o que a palavra de Deus ensina para eles. Estão entendendo isso, gente? Ou não? É por isso que eu estou aqui hoje diante de valentes. Quando Deus chama Gideão, Gideão parece que era o último homem de Israel, não é de Judá. Quando o anjo aparece para ele, fala assim, ei homem, o Senhor é contigo. O que o anjo falou para Gideão? Ei, homem valente, o Senhor é contigo. O que o Senhor falou para Gideão? Ficou feio demais, não ficou? Será que ele falou desse jeito? Eu acho que falou. O anjo falou assim com ele. Eu acho que é por isso que a resposta dele não foi tão aceitável. Eu vou falar outra vez para vocês. O anjo apareceu para Gideão. Gideão estava trabalhando. E o anjo falou assim para ele. Ei, homem valente, o Senhor é contigo. O que o anjo falou para Gideão? Ei, homem valente, o Senhor é contigo. Foi dessa maneira que ele falou. E sabe o que Gideão falou? Sabe o que Gideão falou? Qual foi a resposta de Gideão para alguém que chegou todo animado para ele? Eu
Valente? Se a casa de meu pai pertence à menor tribo de Israel, e eu sou o menor da casa de meu pai, ele sentia o último da fila de uma nação. Foi ou não foi? Mas é interessante que Deus faz uma prova com ele, ele faz uma prova, ele levanta, e aquele que parecia que não era nada, que sentia que era o último da fila, ele levanta 32 mil pessoas para lutar, porque Deus havia pedido. Quantas pessoas que ele levanta? Como que alguém que sentia o último da fila, ele agora levanta um exército de 32 mil pessoas? Quantas? Deus falou: Gideão, o negócio também não é do seu jeito não. Você está de parabéns, cara, mas eu só quero 300. Quantos que o Senhor queria? 300. Mas ele levantou 32 mil, gente. Existem muitos valentes que eles acham que não são nada, que é um número à esquerda. Existem muitos valentes que eles estão assim, para baixo, que eles acham que Deus esqueceu dele, eles acham que não tem mais jeito. Não, era o caso de Gideão. Olha que menino precioso, olha que rapaz precioso, olha a liderança que havia naquele homem, mas havia algo dentro dele que o colocava para baixo. Interessante que Deus o levanta, e quando Deus o levanta, ele então com 300 homens, ele passa o quê? A ser o capitão deles, e eles então vencem guerras, porque foram levantados ali os valentes. É igual que eu estou aqui hoje, diante dos valentes do Senhor. Terceira coisa que eu vejo nesse texto interessante, que o Senhor diz assim: forjai espadas das vossas relhas de arado e lanças das vossas podadeiras. Interessante que os instrumentos de colheitas também são o quê? Passam a ser as nossas armas. Deus falou assim: ó, com os instrumentos de colheitas que vocês têm, vocês agora irão o quê? Guerrear. Irmãos, nesses dias, nós cremos que nós vamos ferir o inimigo, nós vamos ferir o reino das trevas, e nós vamos trazer muitas pessoas para Jesus. Você entende isso ou não? É um tempo que nós estamos vivendo. Não há uma maneira mais prática de derrotar Satanás do que arrancar, de tirar as pessoas, as famílias das mãos dele. É assim ou não? É por isso que Deus quer nos levantar nesse tempo. Existem pessoas que elas têm a sua arma, e muitas vezes a sua arma ela está direcionada só para determinada coisa, mas Deus está querendo dizer que Ele quer usar o que você tem hoje para que possa ser usado em muitas outras áreas que você não imagina. É isso que Ele está falando aqui. Quarto que eu aprendo com esse texto, o Senhor diz assim: diga ao fraco, eu sou forte. Ou seja, quando você apresentar para o forte, para o fraco, vai lá no fraco e fala assim: eu sou forte, venha comigo. Vocês estão entendendo isso, gente? Diga ao fraco, eu sou forte. É por isso que a Bíblia fala: esta é a vitória que vence o mundo. Qual é a vitória? A nossa fé. E eu creio, irmãos, em nome de Jesus Cristo, que muitos, mesmo sentindo fracos, Deus, Ele colocou em você e em mim a sua identidade, e isto florescerá nesse tempo como nunca floresceu. Será um tempo que nós veremos a glória dele como nós nunca vimos. Será um tempo onde a nossa mente irá largar, os nossos olhos irão abrir, e nós vamos ver multidões e multidões convertendo ao Senhor Jesus. Mas dentro dessas multidões, eu creio numa coisa: você verá a sua família primeiro. Quantos entendem isso, irmãos? Você entende isso ou não? Porque não sou eu, é o Senhor que irá operar por nós. É o Senhor que fará por você. Pastor César, ele conta algo interessante. Ele diz que a igreja já estava bem grande e que ele estava vivendo um momento muito difícil na igreja. E ele começou a orar, querendo saber do Senhor por que ele estava passando tantas tribulações, dificuldades. E o Espírito Santo naquele dia falou com ele: até quando você vai ser o pastor dessa igreja?
Você não é o pastor dessa igreja. Quem é o pastor da igreja? Sou eu, o Espírito Santo. Quando é que você vai colocar a igreja nas minhas mãos? Uma época eu estava orando, eu e minha esposa, as crianças, os meninos adolescentes, e menino adolescente começa a aprontar muito, e a gente preocupa. Preocupa ou não? Diz que a música mais bonita que tem para a mãe, porque o pai dorme. Quando os meninos saem, quem dorme é o pai. Ou é só lá em casa? É só lá em casa que acontece isso? Ah, tem gente que não fala não, pastor, porque o marido está perto. Se falar, o negócio pega, né? Mas diz que a música que soa mais bonita no ouvido de qualquer mãe é quando a chave entra na fechadura. É da mãe, porque o pai está fazendo o quê? O que o pai está fazendo? Não, está roncando mesmo, gente. Todo homem ronca. Está roncando. É assim ou não? É. Olha como é que as irmãs ficaram salientes aí. Outras começaram a olhar de lado. Fala a Deus, continua falando para esse homem. Fala. Mas você já prestou atenção que a ansiedade nos prejudica muito, gente? Não sei aqui, mas lá na igreja, quantas irmãs que não podiam ter filhos, e elas pediam oração, e nada de menino vir. E interessante, que quando elas esqueciam, falou assim, eu entrego nas mãos do Senhor, olha, não quero nem mais menino. Aí o menino vinha. Vocês conhecem alguém assim? A ansiedade prejudica a manifestação de Deus. Vocês já viram isso? E uma vez eu estava orando com a minha esposa para os meus filhos, Senhor, guarda, tem misericórdia, faz os meus filhos homens que adorem, que glorifiquem, sirvam o Senhor. E orando, eu acho que eu falei tanto com Deus e minha esposa, que um dia Deus usou 3 pessoas diferentes para me falar a mesma coisa sobre a oração que eu estava falando. 3 pessoas que uma nos conhecia, mas não sabia que eu estava orando, e outras 2 não. E as mesmas coisas elas falaram. Falaram assim, olha, dos seus filhos cuido eu. Eu queria te falar uma coisa, que muitas vezes a ansiedade faz até a gente afastar dos nossos filhos. Porque a gente briga, a gente xinga, e a gente esquece que eles cresceram, se tornaram homens. E a gente precisa agora ter um outro tratamento com eles. Mas a ansiedade muitas vezes não deixa. Não sei porque que eu saí daqui e entrei aí, né? Entrei nessa. Deus sabe por quê. Não é verdade? Tem os meninos, os jovens estão todos doidos para dar um glória a Deus. Pode dar. Quantos jovens tem aqui? Dão glória a Deus aí. É um glória a Deus de libertação, de ligar. Deus falou com meu pai, com minha mãe, ô glória a Deus. Você que acha, cuidado. E eu aprendo o 5º e último tópico nesse texto. O Senhor diz assim, apressai-vos e vinde. O que ele disse? Sabe, irmãos, o que Deus está falando para os valentes? O tempo não é para amanhã, não é para mês que vem, não é para ano que vem. Nós temos uma mania do final do ano, temos ou não temos? Final do ano está chegando, eu posso aproveitar, porque ano que vem, o primeiro dia será diferente. Nós somos assim ou não? Somos mais ou menos assim? Quem quer emagrecer, fala, esse final de ano eu rebento. Eu como pernil, como leitão, eu vou esmagar tudo, porque o primeiro dia do ano. Quem quer fazer exercício físico, como que faz? Eu vou dormir agora tudo que eu puder. Porque dia 1º eu rebento com... eu vou para academia, eu vou correr, eu vou andar de bicicleta, eu vou nadar, Vocês conhecem alguém assim?
Quem quer fazer, irmãos, quem tem propósitos, quem tem sonhos, quem tem propósitos na vida, faz hoje. Faz agora. Ano que vem eu vou ser mais crente. O final do ano está chegando, eu não vou perder nenhum culto. Vai ser um propósito com Deus. Quem quer faz hoje. Quantos vocês estão entendendo? Deus falou, apressai-vos e vinde. Apressai-vos e vinde. Eu estou chamando vocês para uma guerra, não é para o ano que vem. Eu estou chamando vocês para uma guerra, não é para daqui um mês, não é para a semana que vem. Eu quero trazer bênçãos para vocês nesse tempo. Então comece já. Você entendeu? Eu vou falar outra vez porque eu acho que os pentecostais foram embora. Então eu vou falar outra vez. Deus está te chamando por uma guerra, porque Ele quer abençoar já. Você sabe aquela oração que já completou mais de ano? É já. Você sabe aquele choro que está durando, que parece que está durando mais de uma noite, mas não está? Mas para você está durando muito, o Senhor quer resolver já. É por isso que Ele te chama para pregoar uma guerra. É por isso que Ele chama os valentes. É por isso que Ele chama para um tempo novo, para um resgate. Esse povo, irmãos, nós precisamos levantar nesse poder, nessa autoridade. E foi isso que Deus colocou em meu coração. Eu sei que vocês estão num tempo de Pentecoste, eu sei que vocês querem a glória de Deus, mas Deus colocou isso em meu coração porque talvez existem coisas travadas em sua vida, existem coisas travadas em sua família, e Deus está querendo que esse céu de bronze seja arrancado, que esse chão de ferro seja tirado, e a chuva de avivamento que virá, certamente ela penetrará esse solo e vai da sua vida, e certamente vai dar frutos. É por isso que a guerra não é para depois. O tempo é hoje. O tempo é já. Levantar os valentes para uma guerra, porque certamente o Senhor nos visitará. O Senhor visitará a sua vida. O Senhor visitará a sua família, o Senhor visitará a sua nação, e nós ficaremos como quem sonha. Quantos podem dizer glória a Deus? Se você sente esse valente, e que você tem necessidade de guerrear, já, fique de pé em seu lugar. Só os valentes, os que não são podem ficar sentados, não tem problema. Só os valentes. Só se você tem uma justificativa, né, irmãos? Não me leve, entenda aí, tá bom? Glória a Deus. Eu quero cantar uma música com você. Irmãos, um dos barulhos mais bonitos que eu já ouvi na minha vida, não foi um barulho assim, não foi algo assim suave. Porque sempre assim, sempre os barulhos, ou sons, melhor dizendo, quando eles são suaves, eles são agradáveis, não são? São ou não são? São. Mas o som mais bonito que eu já ouvi na minha vida não foi de um som suave, foi de um som muito poderoso. E quando eu estava diante desse som muito poderoso, Deus falou comigo: a minha voz é como esse som. Você sabe onde eu estava quando o Senhor falou assim comigo? Eu estava pertinho, lá de Foz do Iguaçu, lá daquela água que desce. Eu estava assim, tão perto, todo molhado, porque a água bate, dá aquela névoa e você molha, e aquele barulho tão assustador. E eu lembrei daquele versículo que o Senhor diz que a voz dele é como o som de muitas águas. E hoje nós vamos orar com uma voz, como uma voz de muitas águas. Nós vamos levantar um clamor, como um exército que tem um propósito. E o propósito é a sua vida, a sua família
redimida. O propósito é a igreja de Jesus redimida. O propósito é a nação aos pés de Jesus. Então nós vamos hoje orar por esses propósitos. Os valentes são chamados para fazer essa guerra. E eu queria dizer para você que a resposta, ela será nesse tempo, porque o Senhor está chamando nesse tempo. Quantos estão entendendo? Deus está chamando nesse tempo. Então Ele fala para pregoar agora. Falou que é para ter pressa. E nós começamos hoje. E nós vamos, em nome de Jesus, entender que tem resposta para nós nesse tempo. Você crê ou não? Antes de eu começar a orar com você, nós vamos cantar Caia por Terra agora, os inimigos de Deus, e seja estabelecida a casa do Senhor. Você sabe essa música, valente? Amém? Então nós vamos cantar, e eu depois vou orar com você, no nome de Jesus. Quantos valentes estão aqui? Estão aqui, diz glória a Deus. Então os valentes do Senhor hoje, entendam que o Senhor, Ele quer abrir o céu sobre sua vida, quer trazer avivamento sobre sua casa, sobre sua vida, sobre a igreja dEle, aleluia. Vamos profetizar. Por terra agora, os inimigos de Deus, seja estabelecida a casa do Senhor. Caia por terra. Caia por terra agora, os inimigos de Deus, seja estabelecida a casa do Senhor. Só um minuto, só um minuto. Quando você falar assim, caia por terra, na sua mente, o Espírito Santo vai trazer qual que é a guerra, o que tem impedido a sua casa, a sua vida, a sua família. E você vai profetizar e declarar em nome de Jesus que é isso que vai cair por terra agora. Contra a igreja de Jesus, contra a sua nação, a nossa nação e contra a nossa família. Vocês estão entendendo isso ou não? Então vamos lá? Vamos declarar isso? caia por terra agora, os inimigos de Deus, seja estabelecida a casa do Senhor. Oh, glória a Deus. Caia por terra agora, os inimigos de Deus, seja estabelecida a casa do Senhor. O Senhor é o Deus que salva, que cura e santifica. Ele tem nos dado nova vida. Ele é quem nos ama, cura e santifica. Com os nossos lábios, Vamos levante as suas duas mãos e profetiza. por terra agora, Os inimigos de Deus, seja estabelecida a casa do Senhor. Oh, glória a Deus, nós cremos como igreja que Deus tem autoridade. Agora, O Senhor nos tem os autoridade. inimigos de Deus, seja estabelecida a casa do Senhor. O Senhor Que cura e santifica, Ele tem nos dado nova vida. Oh, glória a Deus. Novo tempo, novo Espírito, Com os nossos os lábios, nossos lábios vamos proclamar. caia por terra Agora, os inimigos de Deus, seja estabelecida a casa do Senhor.
Será que você pode abrir a sua boca e você vai começar a orar com a autoridade da igreja de Jesus, a autoridade que você tem, que o Senhor te deu, e hoje você levanta com poder e autoridade para declarar que a sua casa tem dono, que a sua vida tem dono, que a sua nação tem dono. Abra sua boca como o som de muitas águas e começa a falar com o Senhor, começa a declarar em nome de Jesus que toda ação do inferno cairá por terra. Pai, nós nos levantamos com poder e autoridade e nós declaramos que, ó Pai, que nós declaramos em nome de Jesus Cristo que toda força do mal, que todo espírito do mal caia por terra agora. A igreja de Jesus se levanta como um exército poderoso, um exército que curado, um exército, meu Pai, que o Senhor deu autoridade, e nós declaramos que toda a seta do inferno contra a igreja não prosperará. Todo espírito do mal contra a igreja de Jesus, contra cada irmão, não ficará de pé, mas nós declaramos a queda. Nós aplicamos o poder do sangue de Jesus e nós profetizamos que os céus de bronze hoje serão despedaçados, que o chão de ferro será arrancado e haverá avivamento no arraial, haverá avivamento no arraial. A família louvará o Senhor, aleluia. Nós louvaremos ao Senhor em família, nós glorificaremos o Senhor em família, porque toda ação do inferno não prevalecerá contra a igreja de Jesus Cristo. O exército, os valentes são levantados nesse tempo com poder e autoridade, e nós declaramos em nome de Jesus Cristo: haverá milagre, haverá milagre, haverá milagre, haverá resposta em nome do Senhor. Santo é o teu nome, bendito é o teu nome. É por isso que não tem lugar para outro Deus, não tem lugar para outro Deus nessa nação, não tem lugar para outro Deus em nossa casa, não tem lugar para outro Deus na igreja de Jesus, porque nós elegemos o Senhor Jesus, o Senhor Deus, como Senhor, como nosso Senhor e poderoso. E esse Deus vai à frente. Oh, Shabalabacabase, que caia por terra as obras do inferno, que essa família se levanta, que esse valente seja levantado com poder e graça, que esse valente seja levantado e que ele possa ser usado de uma maneira poderosa, de uma maneira forte, para a glória do teu nome, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. De onde nós não esperamos, ó Pai, dali virá a nossa resposta, em nome de Jesus. Amém, amém, amém e amém. Presta atenção no que eu vou te falar. O nosso socorro vem do Senhor, mas uma porta que você nunca imaginou, essa porta que abrirá para você. Muitas vezes você está na expectativa e confiança em uma porta, você está aguardando uma promessa, uma porta, você acha que aquela porta. Deixa eu te falar, a porta que o Senhor tem para você, ela é maior do que essa que você espera. Os pensamentos do Senhor a seu respeito são maiores do que os seus. Não fique condicionando a Deus aquilo que você está imaginando. O seu Deus é todo poderoso, o seu Deus é Senhor dos senhores. Não limite o seu Deus. E eu tenho certeza de uma coisa: eu virei falar bem de você. Eu vou falar outra coisa, vou falar outra vez para você. Eu tenho certeza que eu vou ouvir falar bem de você. Deus abençoe. Glória a Jesus. Gostaríamos de agradecer ao pastor Moisés, a banda também. Mande o nosso abraço para a Igreja Batista Central lá de Venda Nova, amém? Quantos receberam do Senhor aqui? Amém. Glória a Deus. Vamos orar então, para a gente encerrar. E amanhã, sexta-feira, nós temos o nosso pastor Alexandro, diretamente de Duque de Caxias. Ele também fala glória a Deus.
É uma bênção, todo ano também estar com a gente aqui. Sábado tem mais, domingo tem mais. Sábado é a pastora Adriane, né? A pastora Adriane já está vindo aqui durante a semana para ir recebendo, e sábado ela despeja tudo na gente. Amém? Vamos orar, queridos? Feche seus olhos. Lá embaixo está sendo vendido. Pode abrir seus olhos rapidinho? Lá embaixo está sendo vendido açaí, tá? Em prol do Projeto 300. Açaí delicioso. Tem acréscimo de granola, de banana, morango, leite condensado, leite ninho, paçoca, milho verde. Se quiser, tem lá do cachorro quente. Domingo a gente põe o milho verde no meio também. E boa. Amém? Não deixa de tomar um açaizinho lá, que você vai estar abençoando a construção do nosso templo. Amém? Agora sim, feche seus olhos. Deus, obrigado, Senhor, por essa noite maravilhosa, Deus. Deus, já começamos a sentir falta, ó Deus, porque já passamos da metade dessa semana de Pentecostes. Mas Deus, se tudo aquilo que nós recebemos nesses dias venha permanecer em nós, ó Deus, por todos os dias da nossa vida, Senhor. Pai, nós abençoamos em nome de Jesus a vida do pastor Moisés, a família dele, o ministério dele, ó Deus, de cada integrante aqui do ministério de louvor também. E te pedimos que o Senhor possa nos levar em paz e em segurança aos nossos lares. Nos dê amanhã um dia tranquilo, para que à noite estejamos aqui sedentos para receber mais do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, coloca a sua mão no seu coração, que em todo tempo sejam alvas as suas vestes, que o azeite nunca falte sobre a tua cabeça, que a graça maravilhosa e salvadora do nosso Senhor Jesus, o insondável amor do nosso grande Deus e Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo esteja com todos vós, meus irmãos, e com todo o povo de Deus na face da terra, hoje e até a vinda do nosso Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus.